Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Adivinha onde estou? Estou em Cusco, no Peru, a antiga capital da civilização Inca. Também aqui é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1983. E vamos dar uma voltinha por esse centro histórico para conhecer um pouquinho sobre essa história da cultura Inca. E aqui também, pessoal, temos a arquitetura barroca como um dos traços principais desse centro histórico. Isso porque os espanhóis, quando colonizaram este local e fundaram a cidade, eles praticamente destruíram grande parte da cidade dos Incas para reconstruir com o estilo barroco. E depois de 2 dias aqui em Cusco, cheguei sábado à noite, já deu para conhecer um pouquinho, fazer umas comprinhas no supermercado e conhecer um pouco dos transportes disponíveis, já que eu estou no distrito San Sebastián, que é um local um pouquinho afastado aqui do centro histórico, porém ótimo para fazer compras, é mais barato os supermercados, também os aluguéis. E como eu vou ficar um mês aqui, estou com tempo para poder fazer as visitas. E uma dica muito interessante para quem precisa se deslocar pela cidade de Cusco é que os minibus, como eles chamam aqui, os valores para você poder percorrer pela cidade é apenas um soles, ou seja, aproximadamente R$1,60. Então é bem tranquilo para fazer o transporte de um determinado local, um bairro ou um distrito aqui de Cusco até o centro histórico, onde eu estou agora. Estou na famosa Praça de las Armas, aqui onde praticamente tudo começou em Cusco. É um centro bem tranquilo, não é muito grande, então você consegue conhecer todo esse espaço a pé. Como eu sei que aqui tem muita coisa para fazer, foi um dos motivos para eu ficar um mês sem correria e podendo desfrutar também desta cidade histórica. Uma cidade onde eu sempre quis conhecer, exatamente por ser considerada a capital dos Incas, porque aqui foi o local onde eles se estabeleceram com a maior quantidade populacional de pessoas na época. E assim, pessoal, apesar de a colonização espanhola, quando chegou aqui e destruiu grande parte das construções incas que existiam, muitos rastros da arquitetura inca permanecem, como pedras que a gente pode visualizar. As construções deles eram muito perfeitas nas colocações dessas pedras, então você consegue detectar que ainda existem resquícios, embora a maior parte da arquitetura desse centro histórico seja mesmo barroco, criado pelos espanhóis. Aqui, pessoal, nós temos a Praça de las Armas e logo na frente... Não, graças, não, graças. E logo na frente nós temos a Basílica de la Catedral. São todas arquiteturas muito antigas e, como eu falei, desde 1983 este centro histórico de Cusco, ele é patrimônio mundial da humanidade. E o bom de você poder visitar com calma e principalmente viver essa cidade é que
você não vai precisar ficar correndo contra o tempo para poder fazer os principais passeios, como por exemplo o Vale Sagrado e Machu Picchu, que era um dos lugares mais secretos dos Incas. E aqui na praça sempre tem uma homenagem também aos Incas. Os Incas que foram uma das maiores civilizações de toda a América Latina antiga. Um outro detalhe importante da cidade de Cusco é que esta cidade histórica, ela é também a capital histórica do Peru. Lima é a capital administrativa, mas Cusco leva o nome de capital histórica do Peru. E devido a todas essas construções que temos aqui, construções barrocas, neoclássicas, praças, universidades, também Cusco leva o apelido de Roma das Américas. Atualmente, Cusco, que é a capital do departamento de Cusco aqui no Peru, possui aproximadamente 500 mil de habitantes. Isso contando somente a cidade. Porém, se for juntar toda a metrópole, Cusco possui aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, contando cidades vizinhas, distritos. E foi no dia 23 de março de 1534 que o espanhol Francisco Pizarro refundou Cusco. Afinal, Cusco já era a principal capital do Império Inca. Então, quando eles chegaram aqui, os espanhóis eles refundaram. E aí, colocando em prática toda a sua arquitetura e, infelizmente, destruindo grande parte do que era a arquitetura inca, que, como eu falei, ainda temos alguns resquícios, como, por exemplo, essas pedras que a gente consegue observar nessas caminhadas aqui pelo centro, que possui uma perfeição nas suas colocações, e onde temos as pedras mais bem posicionadas são incas, e algumas, quando a gente percebe que não estão tão perfeitas, aí são cópias, né? Mas assim, vale a pena demais conhecer todo este centro histórico. E aqui tem as principais agências de turismo para você poder também comprar o seu pacote. Eu estou aqui também, um dos motivos de estar hoje é para isso. É para poder fazer minha pesquisa, né? Já que eu vou visitar, por que não fazer uma boa pesquisa antes para economizar? E eu estou conversando com alguns moradores já de Cusco, e o que eu senti aqui é uma certa rivalidade com Lima. Quando eu perguntei qual era a maior cidade do Peru, eles justificaram que é Lima, mas com aquela opinião de que só não é maior porque a cidade de Cusco ela é toda embaixo de morros, né? Então, se você pegar a cidade de Cusco, não tem como crescer como Lima, que é no mesmo nível do mar, e uma cidade com muito espaço para o seu crescimento. Agora é claro que, for contar população, Lima hoje, contando toda a sua metrópole, ela possui uma população muito maior que Cusco. E por onde a gente passa, é história para contar. Muita história.
Mas, como eu estava falando, nem tudo que a gente vê em termos de construção com pedras é Inca. Algumas não possuem uma grande perfeição nas suas colocações, e a gente sabe que os Incas eles tinham como uma do seu grande estilo era a perfeição na colocação das pedras. Um dos exemplos é esse, ó. E essa região, pessoal, não foi somente habitada pelos Incas. Aqui se tem conhecimento de que muitas outras civilizações antigas viveram aqui há mais de 10 mil anos. E uma delas, que eu estive visitando na Bolívia, é a civilização Tiwanaku. Uma civilização que não chegou a ter contato com os Incas, porque ela acabou, essa civilização, muito antes dos Incas dominarem essa região. Os Tiwanacos, eles também eram muito expansionistas como os Incas. Então, os Incas eles dominaram essa região do Peru até parte do norte da Argentina. Como eu gosto muito de história, uma das coisas que mais me fascinou foi visitar toda essa região, bem como o Lago Titicaca, Copacabana, a Ilha do Sol, uma ilha sagrada para eles. Inclusive, Ilha do Sol é homenagem ao Deus do Sol. E assim, pessoal, tem muita coisa para fazer aqui. Muita caminhada. Lembrando que eu saí de La Paz a 3.650 metros, onde eu fiquei 15 dias, para chegar a Cusco, que tem um pouquinho mais de 3.400 metros de altitude. Ou seja, continuo em uma altitude extrema. Olha só, pessoal, caminhando aqui por Cusco, encontrei 2 brasileiros passeando aqui em Cusco. Como é que tá aí? Tudo bem com vocês? Como é que é o nome de vocês? Tudo, Gabriela. Daniel. Daniel. E vocês estão há quanto tempo aqui em Cusco? A gente está uns 7 dias, mais ou menos. 7 dias? Uhum. O que vocês estão achando aí de Cusco? A gente gostou bastante de Cusco, de Machu Picchu, Ollantaytambo. Foi os lugares que a gente visitou até agora. Eu cheguei há 2 dias, então eu não posso falar nada sobre Machu Picchu e tal. Valeu a pena conhecer? Machu Picchu não tem o que dizer, né? Vale muito a pena. E vocês são do Brasil, mas estão morando na Colômbia, é isso? Isso, faz 2 anos e meio que a gente está morando em Medellín, na Colômbia. E por quê? Qual foi o motivo dessa mudança aí drástica do Brasil para a Colômbia? Foi por causa do trabalho dele. A empresa que ele trabalha tem sede tanto no Brasil quanto na Colômbia, e aí a gente foi para ficar 3 anos lá na Colômbia. E estão gostando de Medellín? Medellín vale muito a pena também. A gente não tinha essa visão da Colômbia, né? Às vezes no Brasil passam umas coisas, só passa a parte ruim, que era lá na década de 80. Exatamente, narcotráfico, essas coisas, né? Guerrilha. E aí o país evoluiu um monte e a gente não fica sabendo, né? Então tá muito bonito, vale muito a pena ir pra lá. E Medellín dá pra ir pra vários lugares ali pertinho de carro que fazem jus ao país. Assim, Medellín é um lugar muito famoso pelo café também, né? Também. A região de produção de café está a 3 horas de Medellín, vale a pena fazer um... Que maravilha. Café é bom. O café é muito bom. Melhor que o Brasil? O do Brasil é bom, mas o de lá é melhor. Não tem então vocês indicam eu ir lá para Colômbia, porque a minha ideia é ir para Medellín. Indico, de Medellín você consegue ir para vários lugares, inclusive para o R Cafeteiro, que é essa região aí do café. Que maravilha. Obrigado aí, pessoal. Dá pra ir de carro. Ah, maravilha. Obrigado, pessoal, e boa viagem para vocês. Obrigada, bom passeio. Bom passeio. Encontrei não só um, mas vários brasileiros, casal também que está morando em Medellín.
E assim, pessoal, eu não vou fazer um vídeo contando toda a história dos Incas, toda a colonização, como se sucedeu aqui também, espanhola. Eu prefiro fazer conteúdos que mostrem para vocês as facilidades para conhecer os lugares, os preços. Eu prefiro muito mais hoje. Afinal, eu gosto muito de história, mas eu percebi que o conteúdo vai ficando muito maçante e vai perdendo o interesse de assistir até o final. Então eu vou mostrar algumas informações principais, mas principalmente, como eu já estou fazendo, mostrar preços, valores, como visitar os lugares, que aí vai também do interesse de todos de visitar lugares como Cusco, que vale a pena demais, isso eu garanto. Claro que, como eu gostei da arquitetura do lugar, eu pretendo frequentar mais vezes esse lugar, até porque eu vou ficar um mês aqui, né, pessoal? Então eu vou ter todo o tempo do mundo. Mas para quem vem com pouco tempo, 5, 6 dias, você consegue em uma tarde conhecer toda essa parte histórica e depois fazer o grande passeio, né? Que é o, vamos dizer assim, a cereja do bolo aqui em Cusco e região, que é Machu Picchu. E aqui também, se vocês precisarem de casa de câmbio, caixa ATM, ó, aqui tem várias opções, hein? Nessa rua aqui, muito próximo da Praça de las Armas. Eu sinceramente ainda não fiz um câmbio de dinheiro físico, a não ser boliviano, que eu expliquei para vocês que é uma moeda muito desvalorizada e você não ganha praticamente nada na hora que você for trocar. Mas como eu tinha bem pouquinho, não fez muita diferença. Agora, o que eu procuro fazer? Eu procuro fazer 2 saques grandes ou 3 por mês com as contas internacionais que eu tenho, para pagar uma vez ou 2 no máximo a taxa do banco, já que os meus cartões não me cobram taxas para saque, a não ser as taxas do banco. E aqui com o tempo eu vou informando para vocês quanto custa as taxas de saque, porque vocês vão perceber que se vocês fazem um saque de grande quantidade, mesmo pagando uma taxa para o banco, que é o banco no caso de cada país, ainda assim vale mais a pena, porque você vai estar não pagando o câmbio turístico, mas o câmbio comercial. Então você vai ter um spread menor e no fim vai valer mais a pena. Pelo menos é o que eu estou observando nessas viagens que estou fazendo, pelo menos na América do Sul. Em outros lugares aí eu já não vou saber informar, pelo menos não agora. E aqui também temos muitas opções de restaurantes, além de lojas de artesanato ou roupas, produtos peruanos. E eu vou ser bem sincero, me surpreendi com a comida e o supermercado aqui. Eu achei que ia ser mais caro, mas aparentemente na Bolívia é mais caro do que aqui. Embora a diferença não seja aquilo tudo, mas eu achei que aqui ia ser mais caro. Eu vou divulgando para vocês também ao longo dos vídeos. Lembrando que esse é o primeiro, então temos muita coisa ainda para falar sobre o Peru. E estamos no famoso Arco Santa Clara, que também tem
uma simbologia muito importante, não só para Cusco, mas para todo o Peru. E como eu estava falando da comida, pessoal, a comida aqui no Peru é muito boa. Não é caro os restaurantes. E vou ser bem sincero, mesmo eles tentando errar no tempero, eles acertam. Eles são muito bons. Inclusive, o Peru é uma referência mundial da gastronomia. Aqui vocês vão comer muito bem. E como eu estava explicando, o Arco Santa Clara, ele representa essa nova conjuntura política de Cusco, porque é um dos monumentos construídos pelos espanhóis que simbolizam a conquista deste lugar diante do Império Inca. E aqui é um lugar muito movimentado, então tem que tomar cuidado na hora que vai tirar uma foto para não sofrer um acidente, né? Mas já sabe, se sofrer um acidente, vou deixar o link na descrição do melhor seguro viagem que eu conheço e também o melhor preço. Então, já vou deixar a dica para vocês. Antes de viajar para qualquer lugar fora do país ou até mesmo dentro do país, faça um seguro viagem para ficar assegurado se acontecer qualquer coisa na parte de saúde ou mesmo em extravio de bagagem. O seguro que eu faço cobre. E mais uma dica: os restaurantes aqui ou mercadinhos, não são mercados maiores, mercadinhos, eles muitas vezes não aceitam cartão. Então tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você vai nesses lugares com pouco soles e não vai conseguir comprar. Então, uma dica que eu dou: saque uma boa quantia de dinheiro. E também, se você puder usar o cartão, sempre bom, desde que não tenha taxa, porque aqui também na Bolívia eu percebi a mesma coisa. Normalmente eles cobram 5% de taxa. Dependendo do produto que você comprar, tudo bem, mas dependendo da quantia que você for pagar, às vezes faz uma diferença grande. E aqui a gente vai encontrar muito hostel também nessa região, além de alguns bares, restaurantes. Olha que vista bonita de Cusco. E algumas coisas a gente percebe nitidamente que foram remontadas, né? Que nada aqui é 100% original. Mas é por aquilo que eu falei, né? Infelizmente, essa cidade que era a capital do Império Inca, ela foi destruída pelos espanhóis. Mas eu não sou aquela pessoa que fico julgando muito a história, porque da mesma forma que os espanhóis, portugueses eram expansionistas e dizimaram muitas comunidades indígenas e impérios que existiam aqui, temos que entender que os incas faziam a mesma coisa, né? Os incas, eles eram muito expansionistas e destruíram diversas comunidades indígenas. Tem inclusive museus interessantes para conhecer, com algumas mumificações de habitantes indígenas que fugiam dos incas na região da Argentina, no norte, como por exemplo a cidade de Salta, e acabavam morrendo nas geleiras, né? Nos lugares mais altos, e assim ficavam mumificadas, e hoje estão expostas para todo mundo ver em museus. E a civilização Tiwanaku também era assim, pessoal. Apesar de não ter a mesma população que teve os incas,
e a mesma representatividade em relação à sua civilização, eles deixaram legados muito importantes. E inclusive eu visitei o principal sítio arqueológico próximo de La Paz, onde a comunidade Tiwanaku existiu em sua maior quantidade de pessoas. E ali a gente percebe que tem muitas histórias, obviamente, de comunidades indígenas que foram atacadas. E muitos desses indígenas, eles eram usados como oferendas para rituais. Eram sacrificados e esquartejados. Isso tudo é história que conta, né? E depois de subir muitos degraus, cheguei a um mirante que você consegue visualizar melhor a cidade. Mas é bem cansativo, ainda mais que tem que vencer a altitude. E olha que montanha nevada lá no alto. Espetacular. E aqui o pessoal aproveita para tirar foto aí com uma pessoa aí que está performando como um imperador inca. Faz parte, né? Para chegar nesse mirante é aqui nessa igreja. Precisa subir aquelas escadarias que eu estava conversando com vocês. E olha o que eu encontrei aqui. E aqui é o Museu Templo San Cristóbal. É aqui onde tem este mirante para fazer fotos. E daqui dá para ver bem a Plaza de las Armas. Espetacular. Vale muito a pena tirar uma tarde aí para conhecer esse centro histórico. E esse museu ele fica aberto das 8 da manhã às 6 da tarde. E quem quiser visitar o Templo de San Cristóbal, o museu, inclusive dá direito a subir a essa torre aí para poder fazer imagens ainda mais altas do centro. O valor custa 10 soles, que convertendo em reais é aproximadamente R$15,80. Porém eu tenho tanta coisa para visitar aqui que não precisa ficar queimando a largada, né? Este foi o primeiro vídeo de muitos que farei aqui em Cusco, no meu sonho de consumo, que é Machu Picchu, bem como o Vale Sagrado, as montanhas coloridas. Tem muita coisa boa aí para visitar e poder também fazer vídeos. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curta, compartilhe, comente e principalmente se inscreva no canal para receber as próximas atualizações de vídeo aqui em Cusco ou em qualquer lugar do mundo. Então, um grande abraço a todos e até a próxima! Oh.